Novamente, como que surgiu a sua vinda aqui para os Estados Unidos? O que aconteceu que você veio parar aqui? Cara, eu sou cantor já há 26 anos, vivia de música no Brasil e tenho uma história bacana de música no Brasil, eu gosto muito de cantar, mas depois da crise de 2014, as coisas começaram a ficar um pouco piores no Brasil, economicamente falando, e que causou um pouco de instabilidade e insegurança. Juntando a isso também, vem o sonho desde criança de vir para os Estados Unidos e eu tomei a decisão de vir para cá em 2017. Eu estava me preparando já há 2 anos para vir para cá, juntando documentação, me preparando financeiramente para poder vir. E quando eu vi a primeira oportunidade que tive, eu consegui chegar aos Estados Unidos. Bacana, cara. E foi a sua primeira viagem internacional ou você foi para outros lugares? Eu já fui Paraguai, né? Que Paraguai é como se tipo, você foi no Rio Grande do Sul, foi no Rio Grande do Norte, foi no Nordeste, né? Paraguai é quase Brasil já, né? E Chile, né? Foram as duas viagens que eu posso dizer internacional, né? Mas a gente não precisa de passaporte para fazer essas viagens, né? A gente pode fazer essas viagens de outra forma, só com a nossa identidade. Mas para os Estados Unidos, para uma viagem assim, internacional fora da América do Sul, foi a primeira vez. Bacana. Nunca passou pela sua cabeça, assim, morar em outro país ou não? Só Estados Unidos mesmo Já, que foi? já. Já? A primeira impressão, na época eu tinha um relacionamento, né? E por causa desse relacionamento, eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos, porque eu tenho 3 filhos, e um dos meus filhos mais velho, Luiz Gustavo, viria morar com a gente, e o filho da pessoa com que eu estava na época viria também. Então eu decidi vir para os Estados Unidos por causa das questões de condições, aprender inglês, aprender espanhol, viver em Massachusetts, e que para se criar alguém, para se ter uma boa criação, na minha concepção, naquela época, talvez até hoje um pouco ainda, Massachusetts é um pouco melhor para viver com crianças do que a Califórnia, né? Por causa de questões políticas e coisa e tal, educacionais e tal. E aqui é muito livre, aqui é livre até demais, né? As pessoas têm que acostumar um pouquinho antes de pegar toda essa liberdade, Aqui não é abusem. liberal até demais. Então. Aí eu fiquei com um pouco de medo e decidi vir para Massachusetts por causa disso, ir para Massachusetts por causa disso. Mas eu queria ter o visto americano, mas poder ir para a Europa. Eu queria ir para Portugal, primeiramente. Porque eu trabalhava com música e Portugal tem uma aceitabilidade muito grande da música brasileira. E o pessoal gosta muito da música brasileira. E eu achei que eu fosse me dar bem fazendo música lá, né? Bacana. Muitos brasileiros optam por ir ou para Portugal, ou às vezes vêm aqui para os Estados Unidos também. Quando não consegue vir para cá, vai para lá. Uhum, Bem interessante. E sim. conta para nós, cara, quando você foi fazer seu processo, né? Porque hoje a gente sabe que o brasileiro precisa de visto para vir para cá. Você fez tudo sozinho? Você contratou assessoria? Como foi o seu caso? Não, eu não fiz sozinho. Financeiramente, eu me preparei. Eu tinha minha empresa, tinha uma empresa de produções e eventos que era G&G Produções. Eu tinha uma loja que vendia, que inclusive a loja chamava Loja Bugiganga, né, que vendia uma porrada de bugiganga lá. E então eu preparei documentação, paguei os impostos direitinho para que eu pudesse chegar na hora da entrevista e não passar tanto perrengue, né? Mas eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade para preparar toda a documentação sozinho. Eu peguei e contratei a Help Company, que é da doutora Marta, e que me ajudou muito. Preencheu o DS-160, me deu umas dicas de como me comportar, da forma como eu devo falar, como normalmente o consulado trabalha e o consulado reage a cada entrevistado, né? Os cônsules, as consulesas reagem a cada entrevistado. E isso me ajudou muito, porque eu estava muito inseguro e cada centavo que eu paguei para poder fazer aquela assessoria, para mim, eu acho que valeu muito a pena. E, inclusive, quero mandar um abraço para a doutora Marta e convidar a senhora para poder participar também do QSE Podcast e aqui do Papo de Imigrante, né, velho? É isso aí, tem que É, participar. Ela mora aqui na Califórnia? ela mora em Las Vegas. Ah, Las Vegas, legal, Sim, cara. mora em Las Eu Vegas. sempre, eu sempre escutava falar deles, mas eu não sabia bem onde que eles estavam, né? É, Mas o convite está aberto aí. aberta aí. Ela é uma pessoa muito experiente, conhece muito sobre imigração,
né? Ajudou muita gente a vir para cá. Eu acho que vai ser um bom papo para vocês e para nós aqui. Eu quero ela pessoalmente aqui e você virtualmente aí. É isso aí. E É, conta para nós, Reginaldo, como que foi a sua experiência na entrevista, né? Porque esse é um momento muito decisivo, muita gente tem medo, né? Fica eufórico lá. Eles pediram muitos documentos para você. Como que foi o seu caso, assim? cara, eu paguei todos os impostos, preparei toda a documentação, levei os comprovantes de renda, de residência, tudo que eu precisava, os carros que eu tinha no nome, aquela coisa toda. E chegou lá, ela me fez umas 10 perguntas. é, Se eu tenho filhos, quantos anos eles têm, a minha empresa, o que que a minha empresa fazia, e quanto eu ganhava, coisas básicas desse tipo. E eu fui respondendo, e ela só disse: ok, tá bom, bem-vindo aos Estados Unidos. E não me pediu nenhuma documentação, né? Claro que eu sei que é uma regra, que não é uma regra, né? Eu tenho amigos meus que tiveram que levar a documentação e apresentar todas essas documentações, mas no meu caso, não. Foi muito simples. Quando eu saí de lá, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Não, Foi meio imagino, né, impressionante. cara? É, Porque nem todo mundo tem o privilégio de poder vir aqui para os Estados Unidos, então é um momento de felicidade muito grande. sim. E fala para nós, como que você se preparou financeiramente, assim? Quanto dinheiro você conseguiu trazer? O que que você fez para juntar dinheiro? Na época, acho que na época, inclusive, é um pouco mais barato, era mais barato, né? Quase 5 anos atrás, era mais barato que vir hoje, né? E eu vim com US$ 4.000, em torno de US$ 4.000. Foi uma grana que deu para eu poder passar um tempo. Se bem que eu trabalhei no dia seguinte, eu não fiquei parado lá. Eu cheguei no dia 24, no dia 25 eu estava trabalhando já. Então eu tive sorte em relação a isso. E sorte porque também eu tinha eu contratei um serviço na época de assessoria que era A muito comum, famosa, a famosa assessoria? mas eu vou te falar, para mim, eu, Reginaldo, não tenho absolutamente nada do que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Pra, Valeu a pena. Mais uma vez, valeu cada centavo. Eu não sei, como eu não pedi permissão para ele dizer o nome dele aqui, eu não vou dizer, né? Mas ele é uma pessoa muito bacana, muito legal, ele sabe quem é, né? E pode estar assistindo o podcast. Foi uma pessoa muito bacana que me ajudou muito, arrumou um lugar para eu ficar, arrumou um carro, arrumou as coisas para eu poder fazer, até trabalho ele me arrumou e eu comecei minha vida um pouco menos, com menos peso, vamos dizer assim, aqui na América, graças a ele. Então, existem todas essas teorias sobre a questão das assessorias, mas para mim, valeu cada centavo. E é até interessante que a gente entrou nesse assunto, ô Reginaldo, porque eu já fiz assessoria da galera no passado e eu Uhum, era muito criticado por conta disso, né? uhum, Porque existem muitas interpretações de assessoria aqui nos Estados Unidos. E para você, cara, assim, é, a assessoria, você já falou que valeu a pena e tal, mas o que que a pessoa faz assim com você, assim, para entender como foi o seu caso, assim? Bom, eu vou começar um pouquinho antes para poder contextualizar. Quando eu cheguei, eu fiz eu saí de São Paulo e fiz a minha imigração em, como se chama lá? Perdão, a cidade, inclusive, que é uma cidade que a gente já tem, na Geórgia. Panamá? Não, oh meu Deus, esqueci. Como é que chama a cidade? Eu vou me lembrar logo assim. É na Geórgia? Na Geórgia. Ah, sei. Ah, É, ixi. me fugiu o nome aqui, cara. Me apagou. Me deu É, preto. Quem me dá branco, ixi, não. também me esqueci aqui também. Como que Me dá chama? preto. Então, bom, eu fiz lá a minha passagem. Atlanta. Aqui, ó. O Atlanta. William falou Atlanta. Isso aí, Isso. William. Oi, Valeu. William. Obrigado, Will. Obrigado. Tava na ponta da língua, cara. Eu tô muito disso agora, eu tô esquecendo, né? Envelhecendo, sabe o que é? Aí eu fiz a, eu fiz em Atlanta, Imigração. imigração em Atlanta. Foi uma experiência para mim muito complicada, inclusive, porque quando eu cheguei lá, o agente me perguntou quanto tempo você ia ficar nos Estados Unidos. Eu disse que seriam 15 dias, né? Aquela mentirinha de sempre, que todo mundo mente mesmo, né? Para vir para cá, não tem como. E ele viu que eu não sabia falar inglês e chamou uma agente para poder me levar para a temida salinha. E eu cheguei na salinha, fui lá para, mas não na sala onde que o pessoal ficava sentado. Eles me levaram para uma sala onde tinha uma esteira, onde colocaram todos os meus pertences lá. E, e na medida que ela foi olhando e me fazendo algumas perguntas, eu não sabia falar inglês. Falei para ela, eu sei falar português e entendo um pouco de espanhol. Então, se der para arrumar alguém que fala espanhol, se não tiver ninguém em português, eu prefiro. E ela pegou, arrumou alguém que fala espanhol.
Aí a pessoa começou a fazer a tradução daquilo que a gente estava perguntando, tirou tudo. Roupa, mala, pegou meu celular, revistou tudo, pegou todas as informações, foi até lá no Google Fotos, e o Google Fotos sabe o que é, né, cara? Google Sério? Fotos. Hã? Sério mesmo? Juro, juro. Foi lá para ver tudo lá, coisa e tal. Viu, olhou tudo no meu celular. Tudo. Caraca. E Google Fotos, você sabe o que é, né? Você recebe muita coisa de WhatsApp e você não Ai, consegue meu controlar, né, Deus. velho? Você não consegue controlar. E Sério? eu comecei a ficar constrangido. Comecei a ficar constrangido. Eu falei assim: desculpa, eu tô constrangido. Entendeu? Estou embaraçado. Eu falei pra mulher assim, porque tem muitas coisas aí. Aí ela falou: não, tudo bem, não se preocupe, eu tô acostumada. E eu queria reclamar muito, porque normalmente eu sou um pouco mais bocudo, né? Mas como a minha necessidade de entrar era maior do que a minha necessidade de reclamar, eu fiquei quieto, deixei ela fazer o que ela precisava fazer. E em seguida ela pegou e me liberou. Pegou e falou assim, ok, welcome to the United States. E eu quase perdi o voo para Nova York. E eu combinei com a pessoa que fez a assessoria para mim, assessorei comigo, de que me buscasse lá em Boston, na cidade de Boston, né? E ele foi lá com o carro buscar tal, e eu passei um perrengue danado no aeroporto de Nova York, depois que cheguei lá, para poder achar onde é que eu ia pegar esse ônibus, que eu não sabia falar uma palavra de inglês, nada, zero, zero. E para achar isso, comprar passagem de ônibus, cara, foi assim uma experiência é, infernal, vamos dizer assim, sabe? Para mim. Mas e você sabe que isso aí é interessante, né? Desculpa te cortar, Não, fica porque à vontade. muito se fala, ô, Reginaldo, sobre vir para cá, para os Estados Unidos, sem falar inglês. Que dá para fazer tudo, dá para se virar. Mas como que é a experiência de chegar aqui sem inglês, cara? Olha, existe a experiência de chegar aqui sem inglês e de viver aqui sem inglês. Quando você chega, você tem que falar inglês com alguém, ou de alguma forma se comunicar. Para quem vem aqui para a Califórnia, o espanhol, como é muito falado aqui, mais fácil, para quem sabe falar espanhol, né? Mas o inglês é absolutamente necessário quando você chega, né? Tem gente que consegue se virar bem, cara. Tem gente que consegue, com mímica e um pouco de high-by, consegue falar o que precisa ser dito. Foi o que aconteceu comigo. Com um pouco de mímica, bus, eu não sabia falar. Eu gostaria de pegar um ônibus. Não, eu falei, bus. Aí ela falou, você quer comprar um... Hoje eu sei que ela falou isso, né? Você quer comprar uma passagem e tal? Eu falei, é. Ela falou no terceiro andar. Só que lá, terceiro andar, para cima, para baixo, pro lado, é enorme aquele lugar, eu não estava acostumado, sou mineirinho da cidadezinha de Minas Gerais, 28 mil habitantes, entendeu? Tô acostumado com pé de café e apanhar jabuticaba no pé, não tô acostumado com essas coisas, Então, né? eu imagino, cara, que e ainda mais em Nova York, tudo é grande, tudo brilha, você é louco. Exato. Eu fiquei apavorado e, cara, eu acho que demorei umas 2 horas para achar a estação. E por sorte, a estação fica dentro do prédio, mas como é que você acha, né? Apavorado, né? Com um monte de mala, com uma mala nas costas, uma mala de mão aqui, outra mala empurrando, com 3 malas, na verdade. E eu fui conseguir, achei. Aí cheguei em Boston, o rapaz foi lá me buscar, me buscou, me levou para casa que ele conseguiu alugar para mim um quarto da minha queridíssima Andréia, que eu quero mandar um abraço para ela, Andréia. Muito obrigado por ter me recebido na sua casa, obrigado mesmo. A gente ficou muito amigo depois dessa temporada que eu passei lá. E é uma pessoa muito especial na minha vida, porque foi um dos melhores natais que eu já passei na minha vida, na América, antes de me casar. Foi na casa da André com a família dela, que me recebeu muito bem. O Alexandre, que me deu um dos maiores um dos melhores presentes que podia me dar, foi lá, conseguiu arrumar a foto da minha família, conseguiu reproduzir a foto, me dar essa foto como presente. Isso me acalentou muito naquela época, onde eu estava num momento muito complicado, assim, de sozinho, sem falar inglês e tal, e aquilo me acalentou muito, e eu agradeço ao Alexandre, o irmão da Andréia, e a Andréia por isso. Então, o rapaz me arrumou esse quarto e me arrumou um carro logo no dia seguinte e me arrumou um trabalho. Então, eu cheguei. Quando foi no dia 25, a partir das 2 da tarde, eu já estava trabalhando aqui na América. Então, Bacana. respondendo a sua pergunta, a assessoria. Porque é o seguinte, às vezes eu acho que as pessoas confundem a questão da assessoria que suga do cara tudo, que é a experiência que eu vi em Massachusetts com algumas pessoas, também não vou citar nomes, que perdão, o cara chega. Tem o cara que vende o carro, tem o cara que aluga a casa, tem o cara que aluga o Uber, que aluga o Lyft, aluga naquela época, né? Fazia tudo. Então, esse cara já chegava, os caras chegavam com $1.500, $2.000, o cara já saía, já drenava tudo ali, aquele dinheiro todo, o cara Tudo com a mesma pessoa, né? tudo com a mesma pessoa. Então, aquilo era uma coisa complicada, porque
eles montaram uma espécie de companhia, mafiazinha, para poder fazer aquilo com as pessoas. Então, eu acho sacanagem, porque deixou o cara sem dinheiro, inseguro, deu trabalho, o cara vai conseguir trabalhar e pagar, mas fica na mão da pessoa. No meu caso, não foi assim. Eu tive uma boa experiência com o rapaz, e foi um cara muito gente boa. Trabalhei pra caramba, depois fui pra construção de novo, voltei pra arrancar neve, que trabalho pesado pra caramba em Massachusetts tem muito, né. Mas a assessoria pra mim, foi uma experiência muito bacana. Eu já te pergunto isso, né, Reginaldo, porque muita gente se sente explorado e também a percepção que as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos têm sobre a assessoria é que são exploradores, ordinários, vagabundos, pessoas que não querem ir trabalhar. É, Como eu fiz esse trabalho, eu sei o quanto é, às vezes, um pouco desgastante, porque você lida com muitas pessoas diferentes, né? Com responsabilidade sobre a vida das pessoas, e muita gente interpreta como pessoas que exploram o brasileiro que está chegando. No sim. seu caso, então, a assessoria valeu muito a pena. Para mim valeu totalmente a pena. Se eu não tivesse assessoria, eu não teria aberto uma conta no banco, eu não saberia que eu precisaria abrir aquela conta no banco. Se eu não tivesse assessoria, eu não teria um número de telefone que eu precisava conversar e saber onde é que eu ia achar a melhor empresa para se ter. Naquela época, a Sprint era uma das maiores empresas que tinha aqui, depois antes de ter sido vendida para a T-Mobile. E então eu não sabia que eu precisava de toda essa documentação, de toda essa questão, dessa estrutura, para poder eu começar a ter uma vida aqui. Você precisa ter uma conta no banco, você precisa depositar o dia que você chegou lá na conta, você precisa movimentar, ter um credit score. Para poder ter isso, tem que ter alguém para poder te influenciar. Se você não tem um amigo para te receber aqui, uma pessoa que pode fazer isso por você, você precisa pagar para que alguém faça isso, porque hoje em dia, mais do que naquela época eu não entendia tão bem, mas hoje em dia a gente entende que eh, tempo aqui é dinheiro. Ninguém está disposto a deixar seu dia, a sair de manhã e ficar o dia inteiro com você na rua, te levar para conhecer todos os outros lugares aqui, deixar o dia de trabalhar, que para muita gente é entre 150 a $300, ou talvez até $400 no dia, dependendo da região que você mora. Você deixar de ganhar isso para poder eh, fazer toda essa estrutura para a pessoa. Se a pessoa acabou de chegar, ela precisa daquela ajuda, eu acho mais do que justo que ela pague por isso. Eu acho mais do que justo que ela faça. É como se fosse uma contribuição para poder que aquela pessoa que saiu do trabalho, deixou sua casa e para poder dar essa assistência para ela, para dar um começo para ela, nada mais que justo que esse dia dele seja coberto, para que ele não perca tanto. Se não dá para pagar os $400, $300, por exemplo, que uma pessoa que ganha bastante aqui, paga uns $150, $200, mas pelo menos a pessoa não saiu de casa, fez tudo para o outro e ficou de mão abanando, que não é igual ao Exatamente. Brasil, né? Infelizmente o pessoal não entende, mas aqui não é igual ao Brasil. E eu imagino, cara, que muita gente pensa assim: ah, não, porque as pessoas estão nos Estados Unidos, que todo mundo vai ser bonzinho e vai parar o que está fazendo gratuitamente e vai te ajudar gratuitamente e tudo. Eu Óbvio também que achava. você achava que era Achava, assim? achava que, não, mas lá tem muito brasileiro, que é isso, lá todo mundo vai fazer tudo por todo mundo, tal. Brasileiro ajuda muito, tá, mas se ajudar no Brasil e ajudar aqui são duas coisas absolutamente diferentes. São porque você conta com o dinheiro da semana, você conta com o seu dinheiro do dia, você faz um plano para daqui 5 meses, 6 meses, você comprar um carro, você trocar de alguma coisa, pagar um outro aluguel, trocar de apartamento, você tem que segurar dinheiro, porque se o cara precisar de um apartamento amanhã ou depois, você vai ter um mês para você sair, você precisa ter 3 vezes o valor do aluguel para você pagar depois, então você tem que ter sempre um dinheiro no caixa, porque se você for desorganizado financeiramente, você passa muito aperto aqui nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que é o lugar mais caro do planeta, né, É verdade, cara. na verdade. Então, você deixar de ganhar uma grana aqui para poder ajudar as outras pessoas é muito complicado. Então, se você vai ajudar para metade do valor que é o que você ganha, você já está ajudando a pessoa de qualquer forma. Eu acho isso.